Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Finalmente resolvi dar o pontapé inicial e começar a postar aqui no meu canal do YouTube. Eu sou a Denelise, mas como a gente vai se tornar muito amigos, muito best, vocês podem me chamar de Deni. Eu sou muito apaixonada por viver e eu pretendo usar essa plataforma aqui para compartilhar a minha vida, compartilhar pensamentos, viagens, comprinhas, moda e muitos looks reais. Vou me apresentar oficialmente, meu nome é Denelise, eu tenho 39 anos, eu sou viúva há 9 anos, eu fiquei viúva antes dos 30. Eu sempre amei muito a vida na internet e sempre usei o Instagram para compartilhar minha vida, mas nunca usei como profissão, sempre foi como um hobby. Então, tipo assim, as pessoas sabiam onde é que eu tava, porque eu tava sempre postando. E no final do ano passado, eu estava passando por um momento muito difícil, eu disse que eu queria mudar a minha vida e 2025 seria o ano que eu iria começar a compartilhar a minha vida aqui na internet, fazer as coisas que eu queria aqui. Mas os meses foram passando, 2025 voou. Lá no TikTok, eu ia, de vez em quando postava um vídeo, postava outro, daqui a pouco eu sumia. Mas nunca pensei em estar aqui no YouTube. Eu tenho esse canal no YouTube há muitos anos, mas eu nunca, só por ter, eu nunca fiz nada. Esses dias eu estava usando a plataforma, porque eu consumo o YouTube todos os dias, eu estava usando a plataforma e de repente parou um vídeo pra mim de uma moça dizendo que a partir de hoje você vai criar o seu canal e começar a postar. E me interessou e eu disse, por que não? Fiz a capa e chegamos até aqui. Então agora eu gostaria de me apresentar oficialmente, você entender um pouquinho da minha história e se identificar de alguma forma, você vai ser muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui e que a gente possa se tornar grandes amigos. Então bora lá! Para você conhecer um pouquinho da minha história, eu casei muito novinha, eu casei com 17 anos, só que eu fiquei viúva muito novinha também, eu fiquei viúva com 29 anos. Eu estava naquela fase da vida onde já é um turbilhão de emoções, porque quando a gente está passando do 19 para o 20, a gente está naquela fase legal da juventude, então a gente não sente muito. Quando a gente está passando dos 29 para os 30, a gente começa a ter uns sentimentos diferentes. Meu, eu tô 30, depende de quantos anos eu vou viver nessa terra, eu já estou na metade da vida. E faltava alguns meses para eu fazer 30 anos, eu recebi uma notícia que mudou toda a minha vida. E por que eu sempre falo que eu sou viúva e eu falo da minha condição? Porque existe uma Denelise antes de 4 de maio de 2016 e existe uma Denelise depois. Aquele dia mudou completamente a história da minha vida, mudou completamente como eu vivo, como eu vivi. Eu sempre digo que quem me conheceu há 9 anos atrás não me conhece hoje. Eu mudei completamente porque o luto, ele te transforma. Eu fui casada por 12 anos e quando tudo aconteceu, meu esposo faleceu de um acidente, eu tive que recomeçar a minha vida. Os meus pais me trouxeram para morar com eles, não me deixaram morar sozinha, eu fui morar com os meus pais. Eu tive um apoio muito grande, porque na época nós éramos líderes de jovens da igreja, eu sou evangélica, e os jovens, eles me cuidaram assim de uma forma muito especial. Eu me sentia muito cuidada, muito amada por eles, pelos meus amigos, pela minha família. Eu fui muito bem amparada. E isso por 1 ano e meio que eu morei com os meus pais. Depois de 1 ano e meio eu disse, eu preciso seguir a vida. E aí eu resolvi recomeçar literalmente. Eu vim morar sozinha. E foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Porque quando eu saí de casa, eu saí para casar. Então, eu saí com 17 anos de casa para casar, então eu não tinha passado pela fase de morar sozinha. Lá no começo, quando as pessoas perguntavam para mim, aí, Dani, como é que é morar sozinha? Eu dizia assim, eu não recomendo. É horrível. O tempo foi passando, eu acho que 1 ano e meio mais ou menos depois que eu estava morando sozinha, eu acho que foi muito difícil todo o processo, mas eu comecei a amar a minha liberdade, amar morar sozinha. Eu moro num condomínio fechado, então tem segurança.
Então foi um processo de adaptação, de recomeço. O meu apartamento não tinha nada, eu tive que mobiliar ele todinho. Então, assim, no começo, tipo, eu tinha uma cama, uma cama e uma geladeira. Então eu vendi toda a minha casa, eu vendi todos os móveis, porque eu queria recomeçar mesmo. Eu lembro que no começo do meu luto, assim que eu, né, passei as primeiras semanas ali, eu ia pra internet e colocava assim: fiquei viúva antes dos 30 e agora? E ninguém falava sobre isso, ninguém falava sobre o luto jovem, ninguém falava sobre recomeçar depois do luto. Não tinha muitas informações sobre isso. E eu me sentia muito perdida. Mas eu sempre digo que eu tenho Deus na minha vida, eu sou cristã. E Deus foi sempre o meu amparo. Eu descobri a minha identidade como filha. Foi no meu processo de luto, no momento de maior dor que eu pude ter na minha vida. Deus estava ali, me segurando, me levantando, todos os dias me tirando da cama e dizendo: vamos, filha, vamos seguir. A tua jornada nessa terra não terminou. Tu tens alguma coisa para fazer ainda. E é por isso que eu tô aqui, até hoje. Por quê? Porque a minha missão nessa terra não terminou. E essa foi um pouquinho da minha história. E por que que eu resolvi vir para o YouTube? Como eu falei, eu sempre gostei muito da vida na internet. Mas nunca pensei em usar como uma profissão. Então, esse ano eu disse: eu preciso mudar a minha vida. Eu quero mudar a minha vida, eu quero sair do CLT e eu quero começar a viver do digital. Então, por isso que a gente está por aqui. A vida na internet, para mim, sempre foi uma vontade, um sonho. Quando chegou ano passado, eu disse: eu não quero chegar lá com meus 60, 70 anos, se eu chegar até lá, e, e ter isso daqui como uma frustração e não como um sonho realizado. Então eu resolvi dar o meu pontapé inicial. Mas iria ser mais ativa no Instagram, postar mais no TikTok e não aqui no YouTube. Mas chegamos até aqui. Eu sempre almejei ter um canal no YouTube, mas sempre foi algo muito distante da minha realidade. É muito engraçado pensar sobre isso. Eu dizia que eu queria, mas eu nunca me via fazendo, talvez, eu nunca me via talvez executando aquilo dali, porque eu achava que era tão distante. Eu conhecia as blogueiras da internet e eu achava que aquilo ali era um mundo completamente diferente, completamente distante. E aí surgiu o TikTok na nossa vida e eu comecei a postar com mais frequência, como eu falei, eu sumi um pouco, daqui a pouco eu postava de novo, enfim. E eu comecei a perceber que isso é uma realidade que a gente pode trazer pra gente, né? Então eu resolvi trazer a minha vida, expor a minha vida aqui na internet, porque eu gosto disso. Eu amo viajar e eu amo romantizar a minha vida. E vamos falar sobre romantizar a vida. Quando a gente passa pelo luto, a gente aprende muito. A gente entende que a vida é só essa e a vida passa assim, muito rápido. Então, a partir de agora, aqui vai ser o nosso cantinho. Estou muito feliz com essa nova fase, estou com muitas expectativas de trazer o meu dia a dia para cá, a minha vida aqui. Então, seja muito bem-vindo a participar dessa nova jornada aqui comigo.